E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review, trazendo a review de um mangá lançamento da editora Panini. E nós estamos falando de Ataque dos Titãs, edição 2 em 1. Então, se você quiser saber qual foi aí a minha opinião a respeito desse mangá, e quem sabe aí a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou não compra, continua no vídeo que depois da vinheta vou falar tudo o que vocês precisam saber. E antes de tudo eu queria agradecer a loja Mundos Infinitos, que foi quem fez aí o envio do mangá pra gente, tá? Gente, a Mundos Infinitos tem várias promoções. Todo dia que você entrar naquele site vai ter uma promoção em andamento. Então, ó, o site tá aí na descrição. E também tem a loja física, né, que fica ali na rua Machado Bittencourt, fica próximo da saída da estação de metrô Santa Cruz. Tá? É ali bem perto, você sai ali já do shopping, você já praticamente dá de cara com a Mundos Infinitos. Então quer aproveitar algumas promoções, corre lá, tanto no site ou na loja física. E agora sim a gente vai para o resumo da obra, sem dar spoilers, do que se trata Ataque dos Titãs. Na história, o mundo foi dominado por titãs, né, que são criaturas ali gigantescas e que são devoradores de humanos. Para tentar se proteger, né, dessas criaturas, desses titãs, os humanos construíram muralhas que impediam que os titãs ultrapassassem. Porém, o surgimento de um titã gigantesco, bem maior do que a muralha, né, chamado ali de titã colossal, pode colocar em risco o pouco da humanidade que ainda resta. Será que Eren e seus amigos, né, que são aí os personagens da história, vão conseguir fazer alguma coisa para deter esses titãs e aí resgatar a humanidade? Se você quiser saber, só mesmo lendo. Bom, eu tô fazendo a review aqui porque eu nunca fiz review do mangá de Ataque dos Titãs, porque quando o mangá saiu aqui no Brasil, eu ainda não fazia reviews, né, pro YouTube. Já comentei em muitos vídeos sobre a minha opinião, mas eu sei que muitas vezes você que veio aqui assistir o vídeo pode não conhecer ou tá meio na dúvida. Então, geralmente costumo dar aqui a minha opinião sobre o volume 1, mas Ataque dos Titãs, como é um relançamento, né, em outro formato, eu vou também me alongar um pouco e falar sobre a minha opinião na obra em geral. Eu acho que o começo dele é muito interessante, você consegue ali se apegar à história de uma forma muito fácil, porque é muito sobre empatia. O autor ele sabe já chocar a gente de início, quando a gente tem aquela cena logo de começo da mãe do Eren. Então a gente começa a pegar ali uma raiva dos titãs e uma empatia pela humanidade, né? Então, poxa, eles estão assassinando os titãs porque eles querem sobreviver, eles têm um motivo. Outra questão que a gente tem de empatia, que faz a gente se apegar fácil à história, é a gente perceber o esforço dos personagens, e aí eu digo também mais do Eren, que é o personagem principal, é aquele que a gente tem mais acesso, a ele treinando para entrar na equipe de exploração para também ir atrás dos titãs. E mais ainda depois, quando a gente vê que ele conseguiu lá, né, depois de um tempo que ele conseguiu, e a gente tem essas missões de exploração, e aí, poxa, vai lá, Eren, começa a matar aí os titãs, né? E aí dá aquela sensação boa na gente. Por quê? Na nossa cabeça a gente tem aquela ideia de que os titãs são criaturas ruins e que eles precisam ser assassinados, então dá aquela satisfação na gente quando a gente vê os outros personagens conseguindo matá-los. Fora que a história também vai apresentando pra gente muitos personagens que são bem cativantes. Então eu digo aqui o Levi, Levi, sei lá como você quiser chamá-lo. Logo de começo você consegue se apegar ao jeito dele, ele tem aquele jeitão de personagem, né, muito na dele, muito sério, né, que prioriza ali a missão acima de tudo. Então é um estilo de personagem que as pessoas costumam gostar. E a gente também tem ali a Mikasa, que ela é uma mulher extremamente overpowered. Também um tipo de personagem que a gente consegue gostar. Então, é uma obra que é muito difícil as pessoas não gostarem de começo por conta disso.
A gente tem ali um universo onde a gente consegue se apegar, né? Porque a gente tá vendo seres humanos como nós, tentando sobreviver. Ela é uma história que fala sobre essa empatia, de que, poxa, se fosse eu ali, eu também queria a mesma coisa. E a gente tem o protagonista, que é extremamente esforçado. A gente tem uma personagem mulher overpower, forte pra caramba, e um personagem que muitas vezes pode ser mais popular do que o protagonista e que também acaba sendo overpower na história. Então, gente, ó, juntando essa fórmula, Ataque dos Titãs consegue conquistar qualquer um de imediato. Porém, eu acho que no decorrer da série, o autor ele se perde bastante. Então, até ali no começo, né, antes de entrar um pouco no arco político, você ainda consegue se apegar na história, pelo menos eu, né, eu tô falando aqui da minha opinião. O arco político, me fez entender coisas a respeito do passado da história, porque a história também começa com um grande mistério no começo, né? Como que o Eren consegue se transformar em titã, né? Nossa, é um titã que tá lutando ali com outros titãs, né, a favor. Como que ele consegue? Porque a gente vê uma cena ali do pai dele injetando alguma coisa nele e tá. Mas eu acho que depois disso a história acaba se perdendo um pouco, na minha opinião, porque eu acho que foram muitas coisas somente jogadas. Então a gente meio que perde essa empatia no começo, porque na verdade os titãs existem por culpa dos próprios humanos, né? Então, tipo, sei lá, não foi uma coisa que eu consegui engolir. E eu acho que o autor ele foi também muito covarde, principalmente no final. Porque ele tinha tudo em mãos para criar um final distópico, um final que a gente ia lembrar de Ataque dos Titãs para sempre. Por quê? Tudo bem, tem histórias que começam muito boas, elas ficam mornas e terminam muito boas. Eu acho que, na minha opinião, Ataque dos Titãs poderia ser assim. Ser uma história que começou muito boa, teve um meio morno e um final esplêndido. Mas acabou virando aquele final meme que as pessoas só lembram do Eren Pombo, né? Que nem é o Eren ali, na verdade, né, gente? Mas o tanto de meme que as pessoas fizeram, as pessoas só lembram dessa história por conta disso. Acho que foi um final extremamente preguiçoso, que o autor deixou muita coisa, assim, em aberto, e que foi uma justificativa extremamente porque sim, porque o roteiro, porque eu quero terminar a história. Então acho que ele criou uma história muito maior do que o que ele de fato queria sustentar. Ou ele foi muito influenciado por, eu acho que se eu fizer assim os fãs não vão gostar, então vou fazer de um outro jeito. Então acho que ele perdeu uma ótima oportunidade de fazer um final de história extremamente diferenciado e fugir disso de vou fazer um final bonzinho. Porque o Eren, à medida da história, isso que também é uma coisa que até legal, ele meio que vai virando daquele protagonista esforçado para um antagonista. Então meio que ele vai virando um vilão da história. Justamente por ele conhecer as coisas do passado, né? Ele vai descobrindo ali algumas coisas, então ele muda de personalidade. Só que isso se perde muito no final. Então, de novo, é isso. Acho que o autor ele perdeu essa oportunidade de fazer uma história concisa e uma história que de fato fosse lembrada. Então, para você que quer comprar Ataque dos Titãs e que leva em conta muito aqui da minha opinião, na minha opinião ele é isso. Ele é uma história que começa muito boa, ele fica morno ali no meio, dá uma melhoradinha pro final e decai demais. Tem um final extremamente ruim. E que se a gente for falar de roteiro, é justamente isso. O roteiro ele é feito no começo para te pegar. Vou pegar ali fórmulas que dão certo em outras histórias para você gostar e você vai querer continuar lendo. Porque ele é isso. É igual eu falei, ele pega essas formulinhas aí de empatia, de protagonista esforçado, de personagem mais popular, e ele vai usando tudo isso ao favor no começo da história. Então você até se sente muito enganado. Porque depois o Ataque dos Titãs muda muito o tom da história, ele vai para um tom mais maduro e que talvez você que gostava muito daquela ação no começo, de cortando o titã, de não sei o que lá, isso se perde também com o roteiro, e depois ele fica uma história muito mais séria, né? O roteiro, ele, pelo menos pra mim, ele evolui nessa questão. Ele também é um mangá com bastante história, então, por mais que a gente tenha, principalmente no começo, de novo, né, muita cena de ação, também a gente tem muita coisa acontecendo, então muito texto.
né? Talvez até Ataque dos Titãs funcionaria muito em novel. Os traços não são um ponto forte da história. Os traços do Isayama são muito feios e eles não têm evolução ao longo da história. Eles começam feios e vão terminar com os traços feios. Desenhar, de fato, não é o forte dele. Apesar de que a gente tem bastante cena de ação e até que ele consegue desenhar bastante bem essas cenas. Acho que com o Ataque dos Titãs também foi aquilo. O anime ajudou bastante o mangá a conseguir se popularizar. O anime é bem lindo, né? Muito ali. A primeira temporada, que foi a que eu assisti, nossa, eu lembro que ela show de bola. Tudo lindo ali, traço lindo, movimentação bonita. Então acho que também foi um daqueles que o anime ajudou o mangá a guinar. Mas pelo menos na minha opinião, em traço, o autor não consegue passar nada disso, de expressão, de sentimento, nem nada. É tudo sempre as mesmas caras. Os personagens têm todos os mesmos rostos, né? Mas eu acho que na escrita já é diferente. Eu acho que a escrita dele é um ponto bastante positivo. A respeito de qualidade dessa edição 2 em 1. Então a gente tem um mangá com capa cartonada e orelhas. A capa, ela tem esse acabamento fosco e também esse hot stamp prateado no título. A edição também, ó, acompanha um pôster. A gente tem aqui um pôster colado, né, do Titã Colossal. Nas orelhas também temos o hot stamp prateado ali com a marca do time de exploração. As páginas são em papel off-white. Tem problema de transparência, tá? Então é interessante que você também já saiba disso antes de adquirir a sua edição. Ataque dos Titãs é uma obra já concluída no Japão, com 34 volumes, porém, como a Panini está lançando essa edição 2 em 1, esse formato ele vai finalizar em 17 volumes, sendo que aqui no Brasil a periodicidade vai ser mensal, ou seja, um volume novo saindo a cada mês. A respeito de encadernação, tá com uma encadernação bem boa, tá? Lembrando, gente, que a edição vai ter os mesmos detalhes que ela tinha lá no Tankō. A diferença é que você vai ter uma edição aqui 2 em 1, 2 volumes em um volume só. Para todo mundo que adquirir o seu volume 1 de Ataque dos Titãs, vai receber também, ó, esse postal aqui com a capa, né, do volume 1. Por falar em capas, a edição ela reúne a capa de um volume e a capa do outro, né? Ou seja, os dois volumes em que a edição adapta, né? Então aqui a gente tem a capa original do volume 1 e aqui a capa original do volume 2. A edição 2 em 1, ela tem uma diferença em valores. O volume 1, ele custa, a preço de capa, R$ 49,90, que foi um valor promocional aí da editora Panini. Porém, a partir do volume 2, vai para R$ 69,90. Então também já é algo a se pensar. Joey, eu já tenho a edição Tankō completa de Ataque dos Titãs. Vale a pena eu adquirir a edição 2 em 1? Isso eu não vou responder nesse vídeo, porque nós vamos ter um vídeo específico comparando as edições. Então aguarde aí que logo mais você terá essa sua pergunta respondida. E ela é uma obra voltada para um público mais 16. Ela tem bastante violência, né? Principalmente nessa questão de quando eles estão lá cortando os titãs, tal, mas também de explosão de tudo. Então essa faixa etária aí por conta da violência que a obra tem. Caso você queira adquirir a sua edição de Ataque dos Titãs, eu vou deixar o link aí da loja da Panini que você pode adquirir. Lembrando que sempre que você compra pelo nosso link, você também dá uma força aí enorme para o canal. Também vai ficar o link da loja do Cooper. Lá você pode comprar saquinhos de polipropileno, inclusive saquinhos específicos para você guardar a sua edição de Ataque dos Titãs. E tem o nosso cupom, o Loja MTube, que te dá 5% de desconto nas compras em saquinhos de polipropileno. E se vale ou não vale a pena, vou falar aqui um pouco do que eu falarei no meu vídeo de comparação. Eu acho que para quem gosta ou para quem não teve a oportunidade de comprar a edição Tankō, vale a pena você adquirir. Você vai ter, né, sua oportunidade aí de ter a coleção completa. Sobre história, vai mais disso. Você gosta dessas histórias que começam muito boas e terminam frias?
Se gosta, vai, né? Eu acho que ela é uma história que ela tem muitas mudanças de nuances. O quanto que você gosta, o quanto você está preparado e disposto a ler isso. Eu acho que são coisas que você tem que colocar na balança antes de decidir se você compra ou não. Bom, pessoal, então essa foi a minha opinião a respeito de Ataque dos Titãs, edição 2 em 1. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal se você não for inscrito, clica no sininho de notificação, põe lá para receber todas, porque assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Se quiser ajudar o canal de alguma outra forma, clica aí no botão Seja Membro, né? Vem conhecer os benefícios de ser um membro do Mangatube. Ou também você pode ajudar fazendo uma doação por Pix no QR Code aparecendo na tela, na chave da descrição, ou usando a própria ferramenta do YouTube. Valeu demais! Que você faz um comentário com doação e esse seu comentário fica destacado no vídeo. E faz também o seu comentário de grátis, né? Põe aí, você gostou, não gostou, vai comprar essa edição 2 em 1, o que você acha aí no geral, concorda com as coisas que eu falei, enfim, põe aí o que você quiser. Bom, galera, muito obrigado então por assistirem o vídeo até aqui, nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e...